prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. Esse é um tema, saúde do futuro, saúde, é um tema que me interessa já há algum tempo. Já escrevi sobre esse assunto, participei de bancas. Eu estive envolvido no projeto da FAPESP de 2007 a 2010, na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde eu dei aula no mestrado e doutorado sobre Humanidades e Ciências da Saúde. Bom, antes de ser filósofo, eu tenho uma passagem pela Faculdade de Medicina, né? Desisti de ser médico para ser filósofo. Meu sogro quase morreu do coração. E eu venho de uma família de médicos. Meu pai é médico, meu avô, minha irmã, meu filho, meu tio. Uma maldição total. Só eu me salvei. Só eu tive lucidez suficiente para me salvar. Mas a verdade é que o que eu queria falar com vocês aqui são algumas questões assim, bem objetivas. A minha tese essencial é: não temos nenhum recurso ético, político, jurídico para barrar os avanços de uma busca de saúde total. Nenhum. Eu faria um paralelo com não temos nenhum recurso jurídico para barrar o avanço das mídias sociais. Em comunicação, a gente tem uma lei em teoria da comunicação que é o meio é a mensagem. A mensagem das mídias sociais é: eu sou, como se fala em inglês, unstoppable. Eu sou imparável. Não tem como segurar. Você pode tirar, aparece em outro lugar. Então, usando essa analogia para passar a ideia que eu vou desenvolver com vocês aqui nesse rápido espaço de tempo, não temos nenhum recurso ético, nem político, nem jurídico para barrar o avanço da saúde total. Nós vamos pisar na jaca, nos enterrar até o fim, fazer tudo o que tiver que fazer para viver cada vez mais. E aí eu quero tocar em, digamos, 3 tópicos dentro dessa tese geral, né? Que é a minha tese com vocês aqui, que não é uma tese minha. Qualquer pessoa que pense a sério sobre esse conjunto de procedimentos que se começa a chamar de medicina de precisão, né? É um conjunto de elementos que vai desde a medicina preventiva, genômica ou genética, até a interação entre matéria cibernética e matéria orgânica. Esse conjunto de elementos associado ao emergente mercado de consumo, principalmente de medicina preventiva genômica, no mundo, esse conjunto de elementos vem se chamando cada vez mais de medicina de precisão, né? A gente não tem nenhuma forma de combater isso, porque nós somos uma espécie mortal. A gente sabe que é mortal. A vida é difícil, frustrante. Não é à toa que a gente toma tanto remédio para ficar feliz. Desde a Grécia, no oráculo de Apolo, tão famoso de Delfos, que todo mundo conhece, conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. É citado tanto em Édipo, quanto Freud, quanto Platão, e que tinha uma segunda parte que é: saibas que tu és mortal. E que, portanto, o que a gente tiver que fazer para viver mais, a gente vai fazer. Se a gente tiver que vender a mãe, a gente vai vender. Só que a gente não vai contar para ninguém para não pensarem mal de nós, mas a gente vai vender. Porque nós queremos ter saúde, usufruir. Só que quando você toma essa atitude, você não está pensando do ponto de vista da espécie. A espécie é uma abstração. Você está pensando em você, seu filho, sua mulher, seu marido, pessoas que estão muito à volta de você. Porque nosso objetivo é conseguir viver mais. Eu tenho participado talvez já vai fazer 3 anos, quando começou essa moda da Singularity University, que Singularity não é nem singularidade, nem University é universidade, no caso é nome fantasia, Silicon Valley. Eu tive a sorte de participar de algumas mesas, talvez 3 meses foi a última, a primeira foi há 3 anos na PUC do Rio Grande do Sul, que era um encontro sobre o pensamento liberal, e a mim coube um médico do Silicon Valley e da Singularity University, melhor dizendo, que é de lá,
e o então presidente do Albert Einstein, o Lotenberg. E o tema da mesa era justamente o que o mercado nos tem a oferecer na saúde. O mercado trabalha identificando necessidades e oferecendo soluções, né? É assim que o mercado trabalha. E ele come muito. O mercado é profundamente conhecedor da natureza humana, por isso que ele é tão irritante. Porque quando você vê, ele já está te oferecendo o que você quer, ou você nem sabia o que queria, mas você vai querer daqui 2 anos e ele já sabe o que você quer. Essa é a função do marketing, da publicidade. Mas uma coisa que me chama a atenção nessas falas do povo da Singularity University, que você já deve ter ouvido falar, é que nós vamos viver 150 anos. Alguns chegam a falar que a morte será uma opção. Isso é um exemplo de mau marketing, né? A morte será uma opção. Que a gente vai viver provavelmente mais, gente que está agora com 1, 2, 3 anos, vive a chance, em regiões onde a riqueza é instalada, claro, de chegar a 100 anos de idade, com uma fisiologia talvez de 70, alguma coisa assim, e de quem tem 70 com fisiologia de 50, isso já vai se aparecendo no horizonte, né? Mas, então, a primeira coisa que eu gostaria de desenvolver, depois eu vou desenvolver outras duas, rapidamente, o desenvolvimento das tecnologias médicas, assim como todas as tecnologias, se dão num ambiente de completa assimetria ou desconexão com o que pode ser pensado como ética, moral, ou mesmo aspecto jurídico. A técnica avança sem levar em conta nenhum problema ético, moral ou jurídico. Ela simplesmente avança. E nós vamos ter pessoas, provavelmente, que vão viver 100 anos, 120 anos, mas é muito provável que elas vão ser sozinhas. Porque a mesma sociedade que produz esses avanços médicos de saúde é a sociedade que produz cada vez maior atomização. Eu sei que tem um papinho furado aí de que os jovens hoje são muito preocupados com o coletivo, mas isso é papinho furado. Os jovens estão desesperados porque não tem estágio, porque o mercado está querendo que eles paguem para ter estágio, e eles sabem muito bem que os chineses estão chegando e que, portanto, o salário está indo para o chinelo, todos eles sabem que o salário é cada vez pior, certo? Que eles ganham cada vez pior. Então, eu sei que tem esse papinho, não, porque meu filho está super preocupado com o que está acontecendo na África. Isso é vaidade dos pais, na verdade, né? O filho está preocupado mesmo porque ele está terminando a faculdade e ele não está conseguindo estágio nem emprego, a não ser que ele trabalhe de graça, ou quase nada. Todo esse discurso de flexibilização e tal. E veja, não existe nenhuma outra forma de produzir riqueza que a gente conhece, é a sociedade de mercado. Mas a sociedade de mercado é baseada na competição. E quem não conseguir, se ferre. É mais ou menos assim, né? Eu sei que a gente tenta dizer que não, é bonitinho, mas não é. E os jovens estão morrendo de medo. É uma das características deles hoje, é medo e insegurança. Não é preocupado em salvar refugiados na Alemanha com ciclo de cinema. Não, isso é 2 caras só que fazem cinema. O resto está preocupado mesmo é como sobreviver no mercado. Então, a técnica, ela avança sem uma contrapartida do que seria a possibilidade de você lidar com ela em planos morais e éticos. Então, o exemplo que eu estava dando é: você vai viver 100 anos, mas é muito provavelmente você vai viver 100 anos com uma experiência significativa de melancolia, de solidão, né? E, claro, o mercado vai oferecendo solução, você vai criando casas de repouso onde as pessoas vão, porque as famílias estão atomizadas. Significa que não é bom viver muito tempo, que a gente deve entrar no saudosismo, qual criticava o Augusto? Não, inclusive porque não tem nem como voltar atrás, só mediante suicídio, né? Não tem como voltar atrás. Mas o que é importante, que eu acho, nessa reflexão, é perceber que, quando se fala em ética disso e ética daquilo, a gente prestar atenção, desde a Grécia Antiga, a história do Prometeu, né? A história do Prometeu acorrentado, de que foi condenado porque nos deu fogo, e Zeus achava que a gente não era capaz de ter o fogo na mão, e depois ele mandou a Pandora com os males todos, e o pior deles era a esperança de que a gente ia saber controlar o fogo e não se queimar, né? A maldição da Pandora que o Zeus joga sobre nós. Então, esse grande conjunto de temas, veja, não se trata de demonizar a técnica. Hoje é muito mais claro para nós. Significa que uma noção de saúde total
que é bom entre aspas, no sentido de que as pessoas vão poder viver mais, isso vai gerar uma série de problemas psicológicos, sociais, familiares, de todo tipo. Você não precisa colocar isso na propaganda da sua marca para não perder clientes, mas se você estiver pensando em como lidar com os clientes, você deve ter noção de que isso é uma coisa que vai acontecer, e já acontece hoje, né? 2 grandes mercados crescem no mundo por conta da atomização da família, da individualização radical da vida. Casa de repouso e pet shop, porque as pessoas vivem muito tempo sozinhas e optam por cachorros em detrimento de crianças. Então, assim, isso é uma característica que vem com o avanço. Então, a primeira coisa é isso. Não temos recursos éticos, jurídicos ou políticos para lidar com os avanços tecnológicos no âmbito da saúde. Em outros âmbitos também, mas a gente está falando da saúde. E a saúde total, portanto, vai significar pessoas que vão viver muito tempo e essa vida vai precisar de aportes como antidepressivos, esquemas de mercado e de Estado que lidem com essa população. Aqueles que tiverem mais dinheiro sempre vão se dar melhor, vão passear em Miami, Serra Gaúcha, no caso do Brasil, e coisas assim. A segunda coisa que eu queria pontuar aqui, com relação a essa discussão, é o tema da medicina preventiva genômica, especificamente, que é uma passível transformação. Se aqui fosse uma aula, eu ia perguntar e a gente ia conversar sobre isso, mas não é uma aula, a gente não tem tempo. Eu ia perguntar para vocês, assim, hoje a gente está acostumado a pensar, por exemplo, que você não compra gene no mercado, você não compra terapia gênica agressiva no mercado. Por quê? Porque existe uma concepção de natureza instalada em nós, que é uma concepção da natureza que basicamente descreve o seguinte: as coisas são como elas devem ser. Recentemente eu estava numa empresa de alta tecnologia de informação, dessas que mexem com algoritmo, né? E o tema lá era medo da tecnologia em geral, né? As contradições e ambivalências do avanço tecnológico, mas na área de algoritmos, né? Inteligência artificial. E então, num dado momento, o assunto derivou para essa discussão de que algumas coisas devem ficar do jeito que elas estão. Isso é uma... Eu não quero desqualificar essa ideia, não, certo? Assim, a suspeita de Zeus que a gente cria problema com o uso da técnica tem lá seu fundamento. O que não tem seu fundamento é que a gente possa parar de fazer isso, porque essa é a nossa própria história, a gente vai avançando e tal. E isso vai criando, tipo, você vê um cara com 70 anos correndo, se fosse em São Paulo, eu diria Ibirapuera, e ele, de repente, está correndo com uma mulher de 25 anos do lado, esse cara tomou 10 remédios de manhã, né? Então, os dois lá felizes e tal, dando risada, e um especificamente para eles poderem dar risada juntos, inclusive, né? Então, assim, você tem todo um aparato de prótese, como se fala em filosofia, né? Prótese não é só um braço mecânico em filosofia. Prótese é todo artefato artificial mesmo, criação humana, que amplia o usufruto de uma função natural que está debilitada. Então, marca-passo é prótese, por exemplo, né? Implante dentário é prótese, né? Então, assim, só que esse conceito entre natural e artificial, ele vai de tal forma ficando tênue que em algum momento, na realidade, o avanço técnico em saúde, em ciências cognitivas, por exemplo, ele vai avançando de tal forma em que aquilo que era considerado limite natural, em algum momento pode ser considerado um handicap. Então, no dia que a gente tiver possibilidade de gerar filhos em laboratório, quem tiver filhos pelo método antigo, tipo sexo, gozada, na verdade, vai estar tendo um filho que já nasceu, entre aspas, doente. Porque a concepção de doença, do que é doente, é claro, eu entendo muito bem a fronteira entre fisiologia e patologia na medicina. Uma coisa que sempre me encantou na medicina era o conceito de efeito letal, né? Sempre achei elegante essa ideia, apesar de mortal já,
né? O caso efeito letal, sucesso letal. Mas o conceito do que é saúde é um conceito que ele tende a ficar um tanto instável, como tudo que o avanço tecnológico causa, né? Então, assim, como você sente, por exemplo, com as mídias sociais, hoje, se você não é uma pessoa ligada, não está acompanhando o que acontece através do seu celular, de repente todo mundo à sua volta sabe que aconteceu um terremoto na esquina, e você é o único que não sabe. Por quê? Porque para você é normal não ficar lendo notícia no celular. Mas se chegar num ponto em que você não ler notícias no seu celular significa que você não arruma emprego, então você vai ter que começar a ler notícias no celular. É por isso que os meninos e as meninas de hoje em dia, jovens, são tão ansiosos e tão ansiolíticos. Por quê? Porque eles têm que ficar ligados o tempo inteiro em tudo, porque senão eles não conseguem o estágio que eles querem. Isso significa condições materiais de determinação da vida. Eu não sou marxista, estou nem aí para isso. Mas o que eu quero dizer é que existem condições materiais de determinação da vida. Não é você que acorda de manhã e diz, eu vou ser assim. Não existem valores individuais. Os valores são sempre coletivos, sociais e históricos. Dizer que eu tenho meus valores, isso é conversa fiada. Os valores é que nos têm. Decida a partir de amanhã que o dólar vai valer R$1 para ver o que acontece com você. Se ele vai passar a valer R$1. Não vai, porque valor é um fato coletivo. Ninguém cria valor. Eu sei que tem gente por aí que cria, ensina como fazer e tal, mas é mais ou menos isso daí é mais ou menos como ensinar a identificar que horas o Papai Noel vai chegar no Natal. Não existe isso. Valores são fatos coletivos, históricos, que ninguém sabe dizer exatamente como acontece. E alguns deles, hoje em dia, é produtividade, eficácia, sucesso material, saúde total. Então, o conceito de saúde, ele começa a migrar. E hoje, aquilo que era uma prótese, que em tese estava ali para cumprir a falta de uma função fisiológica debilitada, o conceito de prótese ele vai avançando no sentido de que o ser humano, enquanto dado, é uma função fisiológica debilitada. Você só com o que você é, daqui a pouco não vai dar conta. Essa é a questão. Você, com as suas funções fisiológicas tais como existem, daqui a pouco não vai dar conta. Se você não tiver sido gerado, por exemplo, pela melhor tecnologia de identificação, de prevenção genética, você já vai nascer doente. Certo? Porque o não doente vai ser aquele que vai nascer a partir de técnicas de precisão na geração do embrião. Então, se você for uma dessas pessoas que falam, não, mas eu acho que a criança tem que ser como ela é, ela tem que vir como ela veio. Se você disser que isso é vontade de Deus, daqui a pouco muda, porque as religiões se adaptam ao mercado também. Daqui a pouco muda. Não, porque isso é natural. Bom, gente de medicina sempre conhece, sabe, né? Quando alguém fala para alguém que vem da área médica, isso é natural, é tão legal, o que vem na cabeça do médico câncer é tão natural quanto isso. Porque câncer é natural, absolutamente natural, né? Não é antinatural, é natural, faz parte do... É claro que é um processo que cria um transtorno no nosso universo fisiológico, mas é um processo que quer sobreviver dentro do universo dele, ainda que ele destrua o organismo. Então, o que provavelmente vai acontecer dentro dos anos é que quem tiver filhos pelo método natural vai ser taxado pelas companhias de seguro de saúde. Você não vai nem aceitar a apólice do infeliz desse. E se você aceitar, você vai cobrar muito caro, porque vai ter todo um polvo de probabilidade, ou melhor, um algoritmo fazendo isso, certo? Que vai dizer, não, esse moleque aqui vai custar muito caro, não faz a apólice do infeliz, não. Ou cobra 150 pau por dia. Por quê? Quem que vai fazer? Os pais eram ignorantes, pô. Os pais confundiam sexo, que é uma coisa que você faz no carro, com gerar filhos. Gerar filhos, você gera filhos na Pfizer. Né? É aí que você gera filhos. Você não gera filhos fazendo sexo. Sexo é diversão, é que nem nadar na piscina. E não gera filhos na piscina. Né?
Quando você vai gerar filhos, a geração, inclusive porque os filhos são caros, duram muito, tudo isso, é alto investimento, você vai gerar filhos numa situação em que você garanta o melhor de saúde. Eu sei que essa discussão da medicina total no futuro, muitas vezes as pessoas reagem, né? Reagem, têm medo, dizem, mas isso vai dar errado. Pode dar errado mesmo, mas a gente vai fazer, a gente faz coisa que dá errado. Porque tem um outro lado que é um ganho. Então, assim, a própria noção... Veja, você vai, de repente, um dia os filhos vão poder processar os pais que o geraram no carro, como irresponsabilidade reprodutiva. Os advogados vão adorar isso, né? O Ministério Público e vai atrás de casais que geraram filhos no carro, como forma de responsabilidade social reprodutiva. E vai processar, vai ter um procurador que vai processar, vai para a televisão e vai falar disso, né? Isso vai ser identificado como modo pré-histórico de sociedade. Então, a noção, né? Essa associação também com o universo da cibernética, bom, quem lida com esses assuntos sabe que tem uns caras que chamam isso de pós-humanismo, transhumanismo, uns caras bem famosos, estão ganhando muito dinheiro vendendo isso, mas não é isso que eu quero dizer. Eu não estou aqui fazendo propaganda disso, entendeu? Tem gente que faz propaganda disso, assim, quase tem um orgasmo. Sabe aquele tipo de gente que tem orgasmo quando fala a palavra algoritmo? Tem gente que quando fala a palavra Uber tem um orgasmo, né? Eu peguei um Uber hoje, um orgasmo, que se sente parte do avanço tecnológico. Tem outras pessoas que têm orgasmo com impressora 3D. Quer ver outro orgasmo? Internet das coisas. Esse é orgasmo múltiplo, então. Porque vai fazer geladeira. Tem pessoas que têm orgasmo, a minha geladeira vai conversar com o algoritmo do supermercado, ter outro orgasmo. A pergunta é, quando você não precisa mais fazer mais nada na sua vida, você vai fazer o quê, literalmente? Né? Você não precisa nem abrir a geladeira, você vai fazer o quê? Então, eu volto ao que eu estava falando no começo. Esses avanços todos, eles se dão numa espécie de vácuo da nossa possibilidade de refletir sobre eles. Eles simplesmente acontecem. Por quê? Porque eu e você queremos. Não é nenhum Estado controlador do tipo Aldous Huxley, sabe? Admirável Mundo Novo, apesar de que ele acertou em cheio na ideia de uma sociedade cada vez mais saudável, mas ele não tinha condição de enxergar, ele estava escrevendo isso nos anos 30, no meio dos estados fascistas, mas quem vai fazer isso é o mercado. É o mercado que vai fazer isso. E quando a gente diz o mercado, a gente está falando nós somos o mercado. O mercado não é uma pessoa escrota manipulando os seres humanos, não. O mercado somos nós, é você no shopping, é você comprando seguro-saúde, é você procurando médico. Isso é mercado. Então, o processo de medicina total, ele é incontrolável. Ele vai produzir situações de angústia, ele vai produzir situações sociais complicadas, do tipo o SUS não vai ter acesso imediato a modos de maior precisão de tratamento. Isso daí vai começar a criar, de repente, pessoas de uma classe social muito mais saudáveis do que outra. Mas já é assim. Só que agora a gente vai fazer de uma forma mais científica. Também não se deixem levar por ideias como nazismo, nazismo. Não é nazismo, não, é você e eu. Você vai querer que seu neto seja saudável. Você vai querer. E aí, no dia de você ir se eu estivesse em São Paulo, eu diria Fleury, por exemplo, a qualquer laboratório, para fazer esse processo de seleção, vai ser um momento super emocionante. O casal vai chorar, vai bater foto, fazer selfie. De repente vai fazer selfie com o embrião aqui escolhido do lado, a foto, né? Vai ter o chá do embrião, né? Aí a astrologia vai migrar para o momento da escolha e não só para o momento, não. Vai ter o mapa astral do embrião escolhido, né? Vai ter florais de bar associados a isso, né? E o processo é um processo inevitável, não tem jeito a dar. Vai acontecer isso. Não é que vai acontecer esse final de semana. A eleição de 18 vai ser um problema anterior a se resolver.
como dizia o Augusto aqui. Mas isso vai acontecer no espaço de 50, 100 anos. Você vai ter lugares, por exemplo, na África, que as pessoas vão continuar morrendo, vai ter violência. Talvez uma das coisas que a gente está percebendo cada vez mais no mundo, uma vez eu conversei, quando eu estava na França, no doutorado, com o filósofo Paul Virilio, e ele falou uma coisa: o Brasil é o país do futuro. Na hora eu não entendi direito, ele teve que me explicar, porque vem essa piada, o Brasil é o país do futuro, não sei o quê. Mas, na verdade, o futuro se parece mais com a gente, com a Índia, do que com a Dinamarca. Tem uns malucos que acham que o futuro parece com a Dinamarca, esquecendo que a Dinamarca moram 5 pessoas. O mundo, o futuro é mais nós mesmo. É confusão, gente muito rica e feliz e gente morrendo de fome e se matando. Isso é o provável futuro da humanidade mesmo. Tem mais a nossa cara da Rússia, da China, da Índia, dos Estados Unidos, do que da Suécia. Na Suécia tem 10 pessoas, é um pouco maior do que a Dinamarca. Então, assim, fechando a nossa conversa, o que eu tentava passar para vocês, eu acho que uma questão muito importante não temos recursos éticos. As pessoas vão falar muito, vão fazer palestras de como, mas não adianta. O mesmo cara que falar na palestra, não, temos que ter ética humana, ele vai sair de lá e quando se ele tiver filho, ele vai usar recursos tecnológicos para garantir que o filho vai ter sucesso mesmo, né? E ele vai usar recursos de prótese para garantir que a visão seja melhor, que o funcionamento cerebral seja melhor, que o nível de informação seja melhor. E nós não temos recursos nem ético, nem jurídico, nem político, de nenhum tipo, para barrar a ideia de saúde total cada vez maior. Isso vai criar problema? Vai criar problema, vai gerar tristeza, vai gerar angústia, mas, graças a Deus, tem as ciências do cérebro, tem as psicanalistas, tem as religiões. Você vai lá sofrer, porque você já tem 130 anos e não consegue morrer, e você tem um corpo super saudável, e você vai ter problemas como esse. E aí vai ter gente que vai implantar memórias para você esquecer coisas ruins e ajustar seu cérebro para ter memórias legais. Quer dizer, há uma dimensão, e eu termino por aqui, há uma dimensão distópica. Na verdade, é disso que eu estou falando, né? Utopia é quando você projeta o mundo ideal. Distopia é quando a projeção desse mundo ideal produz efeitos colaterais negativos. Há um efeito distópico nessa discussão, né? Esse efeito distópico o que a gente vai ter que aprender a lidar com o avanço tecnológico, que vai transtornar o mundo, certo? E a vida das pessoas. A gente não tem nenhum recurso para isso. Quem vai aprender a lidar com isso primeiro são as companhias de seguro, porque isso vai impactar diretamente a vida delas, mas a gente vai fazer de qualquer jeito. Obrigado. Já tem uma pergunta aqui que eu vou dar para o Pondé ler e ele responde em seguida. Por que temos tanta dificuldade em perceber o sentimento dos outros? Olha, eu não sei se a gente tem dificuldade de perceber o sentimento dos outros. Aí tem duas coisas. Uma, se a gente quiser perceber os sentimentos dos outros, a gente até percebe. Quando você está meio obcecado por uma pessoa, você fica olhando para ela o tempo inteiro, né? Para ver como os medievais diziam, quando você se apaixona por uma mulher, você fica, o que ela está fazendo, o que ela está pensando, com o que ela sonha, que horas ela acordou, né? Amor tem uma dimensão maníaca, né? Uma espécie de neurose obsessiva, né? Então, assim, eu não sei se a gente tem tanta dificuldade de perceber o sentimento dos outros. Eu acho que há um outro nível, que é o seguinte: no dia a dia, portanto, você faz um pouco de uma seleção natural do quem você quer perceber ou não. E tem pessoas que você chega à conclusão que não precisa perceber o sentimento delas, porque ou você não precisa perceber para o relacionamento que você tem com elas, ou se você perceber, pode até atrapalhar o relacionamento que você tem com elas. Por exemplo, se o médico ficar chorando com cada paciente que aparece no PA, ele não faz nada, né? Todo mundo sabe que em medicina você tem que desenvolver um certo distanciamento, senão você não cuida de fato com... Imagina o que um paciente prefere, um médico que chora junto com ele ou um médico que sabe fazer um procedimento na hora que ele está morrendo, né? Dane-se os sentimentos. Agora, eu acho que às vezes a gente pode ter dificuldade de perceber os sentimentos dos outros por falta de empatia, que talvez seja essa questão de quem perguntou aqui. Falta de empatia, né? Eu acho que, apesar de que falam por aí que o mundo tem um monte de livro ensinando a você ser empático, preste atenção, quando aparece um monte de livro ensinando a você alguma coisa, dizendo que isso é lindo, é porque normalmente isso acabou, né?
Então, tem um monte de livro aí falando da importância da empatia. Você faz um workshop de 3 dias e sai de lá super empático, né? Na verdade, não funciona nada, né? Nada que te digam que em 3 dias vai resolver, resolve, né? Então, assim, eu tenho a impressão que há uma espécie de epidemia de dificuldade de empatia, assim. E aí isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de perceber os sentimentos dos outros. Inclusive porque aquilo que a gente chama em filosofia de instrumentalização da vida diminui a empatia mesmo. O que é instrumentalização da vida? É você pensar tudo como meio para atingir um fim. Isso é o conceito. Razão instrumental, né? Se fala em filosofia. O que é razão instrumental? É quando você pensa, você racionaliza, fazendo com que tudo que é objeto é meio para atingir um fim. Razão instrumental significa que os seres humanos são meios, né, para atingir um fim. Eles não são fim em si mesmos, né? E quando uma pessoa não é fim em si mesma, há uma tendência de você perder empatia com ela. Hoje em dia, tem mais gente com empatia com cachorros do que com pessoas. Isso é fato, né? Tem gente que sofre muito quando vê um cachorrinho sofrendo e, na verdade, não quer do lado ninguém enchendo o saco dele. Ser humano muito mais chato do que cachorro, né? Em alguns casos é verdade mesmo. Mas, assim, então eu diria isso. Eu acho que nesses 3 níveis é uma pergunta bastante ampla, mas a dificuldade em perceber o sentimento dos outros. E eu, por último, diria o seguinte: quando você estuda os processos de civilização, tem um sociólogo judeu, alemão, inglês, chamado Norbert Elias, o sobrenome dele, que ele é uma das referências principais sobre o processo de civilização. É fato, o processo de civilização, em parte, implica num certo controle da empatia. A empatia deve funcionar até você não ser um psicopata. Mas, se você tiver muitas experiências de afeto, isso atrapalha o seu convívio de civilização. A civilização precisa de pessoas razoavelmente cuidadosas, mas, em alguma medida, razoavelmente broxas. Porque, se ela não for muito assim, ela não consegue lidar com todas as demandas contemporâneas. Até que idade você gostaria de viver? Olha, essa é uma pergunta que eu nunca me fiz. Eu nunca me fiz essa pergunta, porque eu acho que porque eu faço tanta coisa, eu estou sempre enrolado com coisas, faço muita besteira na vida, e aí tenho que ficar lidando com as besteiras que eu fiz e tomando decisões e não sei o quê. Eu, de fato, nunca me fiz essa pergunta. Existe no judaísmo uma coisa que diz que a morte ideal é quando você morre dormindo. Chama-se de beijo de Deus. Eu já pensei que o ideal seria morrer dormindo, porque aí você nem percebe que morreu, né? Então não passa pelo processo do sofrimento. Eu não sei até que idade eu quero viver, não. Eu só sei que quando eu penso, por exemplo, em todas as coisas que eu estou fazendo, eu desejo que a medicina de precisão consiga fazer com que eu viva mais uns, 20 anos conseguindo fazer o que eu estou fazendo. Então, se fosse para dar um número, eu diria, pelo menos uns 80, vai, tá bom. Mas fazendo coisas, né? Uma coisa já é clara, todo mundo, minha família sabe, eu não quero ficar ligado em aparelhos existindo durante meses. Deu pau, tchau. Né? Eu prefiro isso. O André Liberato, o André vai me ajudar a decifrar alguns trechos aqui que eu não entendi direito pela letra. O uso de remédios, Ritalina, é isso? Nas escolas é o início do adoecimento da sociedade? Suspender a medicação nas férias e finais de semana faz algum sentido? Depende, né? Se suspender a medicação nas férias e o moleque ficar pior, não adianta nada, né? Ou no final de semana. Agora, eu começaria pela frase adoecimento da sociedade. Caros irmãos, a sociedade sempre foi meio zoada, tá? A gente tem a impressão que às vezes ela não é, porque a gente ficou um tempo podendo ir a resort com razoável qualidade. Então a gente tem a impressão que a vida é um parque temático resort, não é não, hein? No século XIV teve uma peste na Europa que matou metade, 1/3 da população. O Augusto lembrava da gripe espanhola no mundo inteiro, que matou um monte de gente, certo? A gente já teve guerras de todos os tipos, perseguições, né? Destruição. O Homo sapiens sai da África, entra na Europa e convive ao longo do mundo com 12 espécies semelhantes, todos desapareceram. A gente é uma espécie super simpática, assim, né? A gente é bastante letal
e predadora como espécie. Mas não é para você ficar com raiva de você e amar golfinhos, não. Não é isso que eu estou dizendo. Achar que se o mundo fosse de golfinhos, eles respeitam uns aos outros melhor do que nós. Não estou fazendo uma discussão vegana aqui, não. Tá? Então, assim, eu só quis dizer que isso é um fato. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente dar um pouco de tomar cuidado para não achar que a gente está vivendo no pior mundo possível. Não é. O mundo tem antibiótico, né? Melhor do que a sulfa, que falava ao curso. Quer dizer, o mundo tem avião, tem Wi-Fi, cara. Imagina, o mundo tem Wi-Fi. Né? O mundo tem Netflix. O mundo tem sites de relacionamento. Se você estiver sozinho, você entra e arruma alguém. Quer dizer, não é que o mundo é... Não acho que o mundo é ruim assim, não. O mundo sempre foi ruizinho. Eu acho que o problema é que tem gente que acredita que o mundo está ficando melhor. Aliás, eu costumo dizer, uma das coisas que mais você não deve dizer para os seus filhos é que eles têm a responsabilidade de fazer o mundo melhor. Eu digo para vocês, eles ficam putos com vocês. Puto. Porque, como eu digo, eles estão preocupados em arrumar estágio. Eles não querem fazer o mundo melhor. Filho que quer fazer o mundo melhor é filho de pai milionário. E quando eu digo milionário, minha definição de milionário é a seguinte: mesmo que você, ao longo da sua vida, só faça merda e torre o dinheiro inteiro, você continua milionário. Isso é que é a definição de milionário para mim. Então, filho de milionário, sim, vai fazer documentário sobre pobre, desigualdade social. A maior parte dos mortais não está nessa, não. Então, nunca fique falando para os seus filhos, vocês têm que melhorar o mundo, porque ele fica com raiva de você. Né? É projeção sua sobre ele. Mas, assim, então eu não acho que o mundo, a sociedade está mais doente do que já foi. É por isso que eu quero dizer, a gente tem umas doenças de época. Há um sentimento, depois do final da Guerra Fria, e do sucesso do sistema liberal e do crescimento do capitalismo, todo mundo reclama, tem esse povo aí do mimimi, desigualdade social e tal, mas nunca tanta gente teve tanta coisa. Né? Uma pessoa hoje de classe média baixa vive melhor do que um aristocrata francês do século XV, em condições de engenharias de vida no cotidiano. Então, na realidade, a reclamação é porque a gente quer cada vez mais, o que necessariamente não está errado. Então, a sociedade sempre foi ruinzinha, o mundo sempre foi ruinzinho. Então, dizer que a sociedade está doente, não sei se dá para dizer. Agora, há um fenômeno, de fato, que são crianças e jovens tomando ansiolíticos de todos os tipos, seja que remédio for. Né? Tem um mercado, né, que vai dando emprego e gerando demanda. A gente sabe como o mercado funciona, tá? Que nós não estamos falando mal do mercado, mas nós estamos pensando, de fato, como ele é, né? Todas as questões que tem dentro dele. Existe um sentimento de instabilidade psicológica muito grande, as famílias estão mais perdidas do que cego em tiroteio, os pais querem ser felizes o tempo inteiro, isso normalmente atrapalha os filhos, põe os filhos na escola e a escola não sabe o que fazer, porque também não sabe, também está perdida, vai inventando umas modas. Não, agora é iPad. iPad é fundamental, aí todo mundo tem que ter iPad. Aí depois o iPad não serve para nada. A moda agora é pisar na grama. Em São Paulo agora tem essa história. Escolas que façam o filho pisar na grama, abraçar a árvore. Né? Aí Waldorf cresce. Né? Então tem essas modas assim. Agora, eu acho que tenho que concordar com a pergunta num certo sentido, acho que há um certo agudamento, digamos assim, de fenômenos da ordem da ansiedade. Da ordem da instabilidade psicológica, né, bipolaridade. Eu vejo isso, eu trabalho com jovens há 22 anos, jovens de 18 a 20 anos. Gosto muito de dar aula. E eu digo para vocês, eles de fato estão ficando piores. Piores no sentido que eles são mais frágeis, mais inseguros, têm mais medo, tomam mais remédio, estão mais perdidos. E quando falo da família, essa semana mesmo uma aluna estava falando comigo, na minha casa eu sou o único que tem um juízo. Minha mãe não tem juízo nenhum, nem meu pai. Né? E ela toma 5 medicamentos. Tem 23 anos.
Isso tem aumentado mesmo. Eu acho que isso é fruto da pressão, da insegurança, da trituração que a sociedade contemporânea vai fazendo sobre você, perda de vínculos, perda de padrões de comportamento, muita mudança no espaço muito curto de tempo, e uma sensação de que você caminha olhando para o abismo. Isso gera ansiedade mesmo. Pergunta-me quantos anos eu quero viver. Eu, como sou um jeito objetivo, eu procuro modelos ou paradigmas na minha profissão. No momento, eu quero alcançar a idade a que chegou o Roberto Marinho, mais ou menos 100 anos. Quero comemorar meu centenário bem, como ressalvou o Pondé. Uma pergunta a mim, né? Mal saímos da hiperpolarizada eleição de 2014 e do tsunami de polaridade que a sucedeu, e já estamos às barras de nova eleição em 2018, que promete ser igualmente polarizada. Sendo assim, é possível superar o clima de fla-flu? Como? O que a imprensa pode fazer para auxiliar a superar isso? Começando pelo fim, a imprensa não pode fazer nada, porque ela estimula esse clima. As redes sociais, mais ainda. O que eu acho é que falta a entrada em campo dos democratas, dos mais tolerantes, dos que não entram nessa. Como esse pessoal costuma se afastar de ambientes assim, a polarização feita entre grupos pequenos, hein? Ela tende a prosseguir. Agora, acho que o número muito grande de candidatos que nós teremos em 2018 pode diluir, né, essa polarização, que é, para mim, é um dos mais visíveis sintomas de primitivismo. Pondé, você falou sobre essa ansiedade para prolongar a vida até 100, 150 anos. A ansiedade essa é vivida por pessoas na faixa dos 30, 40. Não, eu também tenho essa ansiedade. 50 anos com saúde suficiente para simplesmente viver o presente. O que dizer, então, daqueles que teimam em manter seus entes queridos numa cama de hospital, muitas vezes numa UTI, sem qualquer prognóstico de melhora, que dirá de cura, ad eterno, recorrendo inclusive a medidas judiciais longas e caras para garantir isso? Olha, eu acho que tem vários andares nisso daí. Eu conheço pessoas muito proximamente que têm feito isso há anos em casa. Eu sei que tem dimensões do tipo psicológicas, psicanalíticas, de você, de repente, desligar dos aparelhos da sua mãe e se sente culpado com isso. Eu entendo essa causa. Tem aqueles outros que entendem que só quem pode tirar a vida é Deus. Tem aqueles que não fazem porque acham que na última hora pode haver um milagre. Acho que também são essas basicamente as três causas que levam você a fazer isso. Além do fato que existe todo o mercado que inclusive ganha em cima dessas expectativas de milagre e limites religiosos e psicológicos dos seus consumidores. Eu pessoalmente acho, como eu já tinha tocado antes, eu acho que se tiver uma falência de órgãos nobres e não tem possibilidade de voltar, eu acho que devia desligar a máquina mesmo, né? Eu não chego a ponto de dizer que isso deveria ser uma decisão do Estado, porque eu, pessoalmente, não confio no Estado, confio muito pouco no Estado, né? Isso não significa que eu acho que o mercado é feito de chapeuzinho vermelho, porque não é, feito de lobo mau, certo? Mas eu confio mais na sociedade de mercado, no sentido de que ela abre mais espaço para autonomia de decisões individuais, né? Por isso eu acho ela melhor, e porque ela produz riqueza e melhora a condição material de vida de mais gente. Mas eu, pessoalmente, sou a favor de que, numa situação como essa, que você simplesmente desligue a máquina com todo o sofrimento que isso significa. Que você não estique a vida fazendo da pessoa aquilo que na França se chama um legume. Transformar a pessoa num legume, né?
simplesmente porque você não consegue tomar essa decisão, porque se sente culpado, ou porque você acha que Deus que decide. Deus já terceirizou as coisas há muito tempo. Terceirizou há muito tempo as decisões. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu entendo as causas, mas eu acredito que são... a gente deveria tentar superar isso daí e deixar as pessoas irem embora, porque meu filho é oncologista, né? E ele conta muitos casos, sempre contou muitos casos de como, às vezes, o próprio paciente pede para a família: deixa eu morrer. Aí, no caso, não é legume, mas é o esticamento do tratamento. Deixa eu morrer, eu não aguento mais. Eu quero morrer e meus filhos não deixam eu morrer, doutor. Fala com eles, eu quero morrer. Basta. Né? Então, acho que tem aí essa fúria da saúde, como efeito colateral, produz uma espécie de estupidez com relação à morte. E que a morte é difícil mesmo, não estou dizendo que a morte é legal, não, ela é difícil mesmo, é insuportável. Mas acredito que essa coisa de esticamento da vida, primeiro tem um mercado que ganha dinheiro com o esticamento da vida, e a gente deve sempre levar a sério onde tem dinheiro, porque onde tem coisa séria tem dinheiro. Então, é isso que não podemos não levar isso a sério. Mas acredito que, do ponto de vista, para falar uma linguagem spinoziana do filósofo, acho que são paixões tristes que alimentam isso. O esticamento da vida a todo custo. Não é bom para ninguém. A Joelma Helena pergunta se você acha que a humanidade sobreviverá por tempo suficiente para que as pessoas possam chegar a viver até os 150 anos. Eu tenho a impressão que sim. Assim, eu não acho que o Trump vai acabar com o mundo, não. Nem o cara lá da Coreia do Norte. Acho que a gente pode... Eu vejo um futuro assim de pessoas, mantendo-se as condições normais de temperatura e pressão do capitalismo, eu vejo um mundo que tende para uma... ele pode ter guerras causadas justamente pela globalização e pela instabilidade que o avanço do capitalismo causa e tem causado, né? Bastante guerras ao longo do século XX. Não acredito numa guerra nuclear que destrua o planeta inteiro. A gente teve a chance de fazer isso. Não quer dizer que não aconteça. Então, eu não acho que o mundo acabe assim, não. Acho que a gente pode chegar aos 150 anos, não, porque o mundo vai acabar, não. O mundo pode ficar meio monótono, meio chato, sabe? As pessoas tomando os remédios para combater a depressão, procurando relacionamento em sites, sem conseguir explicar por que, afinal de contas, eu estou tão sócio, eu sou tão legal, e você pode... mas aí você vai ter grupo, você vai viajar junto, né? Vai passear, e tem restaurantes para ir, coisas gourmet para fazer. De vez em quando você vai sentir que a vida é meio besta. De vez em quando você se apaixona, e aí tem aquela luz dos olhos que o amor dá. Eu não acho que a gente vai acabar o mundo assim. Eu não sou pessimista, não. Eu tenho filhos. Ninguém que tem filhos pode ser pessimista, né? A maior forma de pessimismo é não ter filhos. Então, assim, eu não acho que a gente vai acabar o mundo assim, não, de repente, e que, portanto, a gente não vai chegar aos 150 anos. Agora, 7 bilhões de pessoas querendo ser felizes vai criar muitos problemas de insustentabilidade, não só do planeta, mas sustentabilidade de recursos. A gente pode ter... A democracia pode acabar por uma série de razões. Mas não acho, não. Eu acho que a nossa espécie, a nossa época, ela é tão arrogante que a gente acha que nunca houve uma época igual e, ao mesmo tempo, que a gente vai acabar com o planeta e com a humanidade. Não acho, não. Odé, última pergunta. Você é a favor ou contrário à descriminalização das drogas, e por quê? Eu acho que drogas não são uma coisa monolítica, né? As drogas, existem drogas que têm mais dano ou menos dano. Eu tenho uma tendência a achar que a descriminalização, por exemplo, começando pelo famoso baseado, que a gente já tem um pouco a linha de fazer isso, acho que pode ser um bom experimento, né? Assim como os Estados Unidos percebeu que a descriminalização e a legalização do álcool ajudou a combater uma série de crimes,
Eu tenho uma tendência a achar... Eu não sou anarcocapitalista, como tem gente que acha que eu sou anarcocapitalista. Tem que acabar com o Estado, entrega o país na mão da Price Waterhouse, né? Ou entrega o país na mão da Apple e da Samsung, que eles vão resolver tudo. Eu não acho isso, não. Acho que tem que ter Estado. Tem que ter Estado num tamanho certo, não gigantesco, não pentelho, não se meta na vida dos outros. Não é isso, não. Então, eu não acho assim, de repente, libera tudo que resolve. Acho que tem muitos países fazendo experimentos locais no uso de droga. O que eu acho é possível se pensar em formas diferentes de lidar com as drogas. E a descriminalização de algumas delas pode ser um experimento interessante em relação a isso. Eu acho, a pergunta foi estendida a mim, eu respondo rapidamente. Concordo com o Pondé, acho que também não tenho opinião definida, eu acompanho com muito interesse as experiências em curso em outros países, Uruguai, por exemplo, e o que eu acho é que o atual sistema, o que se faz atualmente, o modo de combater a disseminação de drogas hoje, não deu certo, não funcionou. E enquanto as drogas forem comercializadas a esse custo, haverá comercialização de drogas. Esse método falhou, temos de pensar em outros. Esse é um caminho possível. Eu queria só registrar aqui, para encerrar, que eu particularmente gostei demais da conversa com o Pondé, mais uma vez, e muito obrigado.